que agora, dessa vez, a gente está vendo uma coalizão, um alinhamento muito forte entre a narrativa da tese do Bitcoin e o que está acontecendo no mercado, os preços. Então, está sendo diferente dessa vez porque já não foi como em tese era para ter sido muitas vezes, né? Em vários momentos de crise e de fuga para ativos de mais liquidez, o Bitcoin despencou. Tipo lá no começo do Corona, tipo na invasão da Ucrânia. E agora não. O Bitcoin deu uma descolada boa dos mercados tradicionais. Ele tem, a grande tese dele é ser uma reserva de valor emergente, né, digital. E aí, quando você vai tecnicamente nesse assunto, isso não é uma opinião, isso não é porque a gente gosta de Bitcoin, aquela coisa, mas ele é superior às alternativas. Então, reserva de valor é uma coisa que você aprende em faculdade, são 7 coisas. Divisibilidade, transferibilidade, escassez, daí vai. Não, das últimas vezes a gente falou no momento certo. Agora a gente vai falar no momento que o povo gosta de ouvir, que é quando tá subindo, entendeu? Quando o povo fica vibrando. Isso é curioso, né? O título do podcast é Crise Financeira e Bitcoin Subindo. Tá? Inclusive é algo curioso, o Bitcoin está subindo no ano 70% e a gente está vendo notícias de bancos quebrando. Então, o que será que está acontecendo para provocar essa subida? Será que é o momento de comprar Bitcoin? Eu estava conversando aqui com os convidados antes que, na verdade, o momento era quando estava 16 mil. Só que se a gente tivesse um podcast naquela hora, ninguém ia ver. A verdade é ter, sei lá, meia dúzia de pessoas vendo, o restante seria hater falando, vai a zero, né? Como aconteceu no Twitter, né? Um monte de analista, economista falando, não, dessa vez é o fim do Bitcoin, ele vai a zero. Quantas vezes já morreu? Ah, deve estar chegando em 500 vezes, Tem né? um site que conta quantas vezes morreu o Tem Bitcoin. o site do obituário do Bitcoin. Eu sempre falo para os meus alunos que o Bitcoin é como se fosse aquele filme da Sessão da Tarde, um morto muito louco. Sabe? O cara tá morto, mas tá indo em festa, tá indo em tudo. É o Bitcoin. Bom, acho que para começar o assunto aqui, falando dessa crise financeira, a gente assistiu algo que não acontecia desde 2008, né? Quebra de grandes instituições financeiras. Então quebrou o Silicon Valley Bank, segunda maior quebra de banco da história americana. Depois quebrou, aliás, antes dele quebrou o Silvergate, depois quebrou o Signature, que na verdade meio que não quebrou, porque não estava realmente insolvente, teve uma intervenção ali no banco, mas se fosse uma quebra seria a terceira maior da história americana. E nessa esteira, o que está acontecendo é que o Bitcoin está subindo pra caramba. Então, o que na opinião de vocês explica, né, o que está acontecendo agora com o Bitcoin? Porque num cenário de aversão a risco, geralmente o Bitcoin é o primeiro a cair. Vamos lembrar da pandemia. Tudo fechado aqui no carnaval brasileiro, o Bitcoin despencando 50%. Então por que agora está sendo diferente? Eu acho que... Você quer começar? Não, vai você, vai lá. Eu acho que agora, dessa vez, a gente está vendo uma coalizão, um alinhamento muito forte entre a narrativa da tese do Bitcoin e o que está acontecendo no mercado, os preços. Então, está sendo diferente dessa vez porque já não foi como em tese era para ter sido muitas vezes, né? Em vários momentos de crise e de fuga para ativos de mais liquidez, o Bitcoin despencou. Tipo lá no começo do Corona, tipo na invasão da Ucrânia. E agora não. O Bitcoin deu uma descolada boa dos mercados tradicionais. Eu acho que o componente de temor de insolvência bancária, que é um negócio que desperta um medo muito fundamental nas pessoas, pode ter ajudado a aumentar o influxo para cripto nesse momento, que não é um momento de estabilidade. Eu tenho uma visão assim, quando as pessoas falam de primeiro cair, né, volta a subir, assim, eu acho que você tem que separar um pouco as análises dos momentos, assim. Então, Bitcoin, dentro de tudo que ele pode virar, ele tem, a grande tese dele é ser uma reserva de valor emergente, né, digital. E aí, quando você vai tecnicamente nesse assunto, isso não é uma opinião, isso não é porque a gente gosta de Bitcoin, aquela coisa, mas ele é superior às alternativas. Então, reserva de valor é uma coisa que você aprende em faculdade, são 7 coisas. Divisibilidade, transferibilidade, escassez, daí vai. Aí a questão é se Bitcoin funciona como essa reserva de valor, assim, e aí o que eu vejo muita gente fazendo é que analisa esse negócio em momentos específicos do tempo. Então, eu falo assim, veio o Covid, então o Bitcoin caiu, não serviu como reserva de valor, veio ano passado, né? Então, assim, principalmente a subida de juros, né, literalmente o carro foi de 0 a 500 por hora em 2 segundos, né? Então, assim, então não funcionou como reserva de valor. Então. E eu falo que reserva de valor é um negócio que ela não funciona quando você quer, né? Ela não funciona rapidinho, assim, não caiu uma coisa, sobe outra. Eu acho que é um comportamento que a gente meio que acostumou no mercado estável, ver que bolsa subia, ouro caía. Não é assim que funciona. Reserva de valor você tem que olhar ao longo do tempo, em tempos maiores. Você não olha em semanas, você não olha nem em meses, você olha em anos, em décadas, né? E quando a gente olha nesse período, Bitcoin funcionou fantasticamente, mas ainda é emergente, o negócio está começando agora, aquela coisa toda. Então, quando você pega a Covid, quando você pega no passado também essa subida de juros, assim, tudo correlacionou. Não foi Bitcoin que não funcionou. Ouro não funcionou com reserva de valor, imobiliário não funcionou com reserva de valor. Tudo correlaciona, porque basicamente tá tudo meio que se liga e todo mundo fica com aversão a risco, né? E qualquer risk asset, em qualquer dimensão, né, sofre, né? E vai todo mundo para reserva de valor hoje, o consenso que é o dólar, a discutir por quanto tempo, mas assim, então faz essa coisa toda. Só que acontece que quando o mercado volta a ficar um pouco mais previsível, que foi o que aconteceu agora em janeiro, né? O mercado basicamente entrou um relativo consenso. O pessoal falou assim, não, a gente não acha que vai subir mais 200 bips essa taxa, né, essa taxa de juros americana, a gente não acha que, né, talvez caia um pouco, mas assim, o mercado voltou um pouco à normalidade e aí no fundo soltou os ativos para seguirem seus caminhos,
né? E cripto foi nesse caminho, foi dessa forma. Então, quando você vê a performance anterior a essa história dos bancos, ela já estava numa situação de cripto vivendo o seu mundo. Bitcoin tem uma história, Ethereum tem outra história, quer dizer, tem um roadmap específico e daí vai, né? O que aconteceu agora foi basicamente essa tese específica da reserva de valor parecendo funcionar, né? Não porque o mundo que não estava correlacionado, não estava em situação de estresse total com tudo correlacionando, falou assim, não, peraí, então estamos comprando os bancos, a gente começa a dudar em capitalismo e a gente vai atrás de reserva de valor. Não foi só o Bitcoin que funcionou, só o Bitcoin é muito mais volátil. Se você olhar ouro, funcionou, se você olhar outras reservas funcionaram, mas o Bitcoin, ele foi, dentro da natureza dele, foi muito mais. Pode falar que o Bitcoin seria o ouro anabolizado, né? Foi anabolizante pra cavalo, né? Porque é um negócio que é realmente desproporcional em termos de movimentação. Mas aí vem um ponto interessante, até eu gostei do que o Marcelo disse sobre reserva de valor. Uma das formas que eu uso para resumir isso para as pessoas é que uma reserva de valor é aquilo capaz de transportar, pelo tempo e pelo espaço, valor de fato. Então, por exemplo, eu coleciono moedas antigas. E a minha última aquisição foi um Starter Treat da Lydia, que é a primeira moeda do mundo. Inclusive, acho bizarro que eu posso comprar esse tipo de coisa, né? Porque o pessoal paga 1 milhão na carta de Pokémon do Charizard, metalizada, esse negócio fica dando sopa ali por algumas dezenas de milhares de reais, mas não é tanta coisa assim, tá? Tendo em vista a antiguidade. Muito menos, muito menos. Fica Outra aí, vez eu fui criticada custa porque eu não sabia o que era 3% do Charizard metalizado de 1 milhão, tá bom? E aí eu peguei aquele negócio e vem no estojinho, né, certificando que é autêntico, tudo por uma associação de numismatas, e eu fiquei pensando o quanto de pessoas tocaram naquilo ao longo da história, né? O negócio, a Lídia fica na região da Turquia, e chegou até minha mão agora, sendo que é ouro, então lá atrás servia pra fazer trocas, o cara conseguia comida, conseguia pagar por estadia, ele conseguia roupa, e hoje, se eu for trocar aquele ouro, eu consigo a mesma coisa, comida, estadia e roupa, 2.600 anos depois. Se fosse cevada, eu não conseguia usar mais pra nada. Se fosse sal, teria perdido as propriedades. Agora, o ouro ele mantém, então você não é capaz de transportar o seu trabalho pelo tempo e espaço ao longo de milhares de anos, por exemplo. Agora o ouro consegue transportar o valor. O Bitcoin tem capacidade de fazer a mesma coisa. É que ele não tem todo esse tempo de história, né? É algo que está se provando ainda no tempo, mas de fato, se volta lá para 2010, a transação das pizzas, e pensa no valor que o Bitcoin tem hoje, em 2010 foram 10 mil Bitcoins para comprar 2 pizzas. Hoje 10 mil Bitcoins compram as pizzarias do Brasil inteiras. Então é muito valor de fato. Mas aí entrando nesse ponto específico do Bitcoin, porque eu acho curioso. A gente passou por aumento de juros, isso derruba o preço dos ativos. Todos. Aí o Bitcoin caiu junto, as outras criptomoedas também. Agora a gente tá vendo a taxa de juros mais ou menos estabilizada e uma discussão se ela vai ter que subir mais, porque se subir mais tem mais banco quebrando, mas se não subir a inflação ela continua correndo. Só que eu acho curioso é como esse movimento de taxa de juros também seria a narrativa do Bitcoin. Porque a taxa subiu, mas se você olhar no gráfico, o Bitcoin tá caindo mais ou menos quando tem que cair, né? Passou o halving, vem aquela fase onde ele se acomoda, um pouco do período do inverno. E aí já estamos de olho no halving do ano que vem. Aí o Bitcoin começa a subir, mas também tem a narrativa de que, olha, a taxa tá se estabilizando, ou ela vai cair, ou a inflação vai continuar a subir, isso é bom pro Bitcoin. Então não parece que no final as notícias estão acontecendo, mas o Bitcoin só segue o ciclo dele? Vocês acham que pode ser isso também? Só seguindo o ciclo de halving para halving? Inclusive, para quem não conhece, né, o que seria o halving também, se puder explicar? O halving é tipo a Copa do Mundo dos Bitcoiners. É um evento que acontece a cada 4 anos e que faz a comunidade inteira prestar atenção, porque muda a coisa mais importante da moeda, que é a propriedade monetária dela. Então, ao contrário dos dinheiros governamentais, que nem o real e o dólar, não tem um grupo de pessoas que pode decidir criar mais Bitcoin a qualquer momento. A política monetária, o ritmo de impressão dos Bitcoin é pré-programada e segue um calendário bem definido que muda a cada 4 anos. A cada 4 anos acontece esse halving e a taxa de inflação do Bitcoin cai pela metade. É como se ele ficasse mais escasso na percepção do público. Então é por isso que a cada 4 anos esse evento catalisa a atenção e historicamente ele coincidiu com grandes pernadas de alta, tanto antes quanto depois dele. Acho que existem 2 jeitos de ver a coisa. Tem gente que olha a evidência histórica e tenta agir em cima dela, e tem gente que meio que enxerga isso tudo um pouco como astrologia para homens, sabe? Tentar achar padrões nos gráficos. Até tenho curiosidade sobre o que o Marcelo acha dessa história da teoria dos ciclos do Bitcoin. Cara, eu posso falar, assim, eu podia aqui trazer teorias, etc., mas assim, a verdade é que Bitcoin parece estar completamente fora da lógica do macro do mundo. Ele parece ignorar completamente quando você olha num prazo um pouco maior. O Bitcoin, como ativo de risco, percebido como ativo de risco e muito volátil, ele reage mais do que qualquer outros ativos ou coleção de ativos que a gente tem no mercado quando os eventos se dão. Né? Então, o que a gente está falando, veio Covid, cai 60%. Agora, assim, mas é verdade que esse negócio se ajusta quando você dá alguns meses, alguns anos, assim, de uma forma assim, quase que magia negra o negócio. Assim, porque a gente fala, tem uma frase que estão usando muito agora que a história não se repete, mas ela rima, né? No caso do Bitcoin, ela se repete. Assim, é inacreditável. Se você quiser depois, assim, a gente bota aqui na tela um gráfico que o Samir, meu sócio, enfim, que é o CEO da Hashdex, ele fez, literalmente mostrando, assim, basicamente os momentos ali, né? As eras do Bitcoin, que aí basicamente ele mostra, falando assim, olha,
pega um que eles chamam de um bull market até chegar num pico, né? Quanto tempo deu isso? Aí depois você fala assim, desse pico pra ele chegar no próximo low, quanto tempo deu isso? Aí do próximo low pra ele voltar pro último pico, quanto tempo deu isso? E aí depois desse último pico ele atingiu um novo pico, quanto tempo deu isso? E aí faz esse negócio. É muito parecido, né? 12 meses, 13 meses, 22 meses, 12 meses, 13... É um negócio assim. Então o que eu digo é o seguinte, não é que eu acho que ninguém deveria se basear nisso para literalmente rodar modelo e comprar, etc. Porque, inclusive, a forma como a gente sugere, né? A gente é uma empresa de investimento, mas a gente sugere que as pessoas tenham pouco cripto durante muito tempo. Na nossa tese principal, a gente oferece investimento em Bitcoin, mas assim, é basicamente a ideia, até a gente gosta muito da ideia de beta de mercado, né? Que é essa ideia do mercado como um todo. Bitcoin, sem dúvida, é o principal criptoativo, mas assim, eu acho que a gente fala que essa lógica de rede incentivada, né? Assim, você consegue resolver basicamente qualquer problema que o software consegue resolver, mas tem que ser um problema grande o suficiente para você ter um efeito de rede. Senão, poxa, uma empresa qualquer pode fazer isso melhor do que uma blockchain. Mas a gente olha e fala assim, olha, muitos problemas diferentes do que reserva de valor, do que possivelmente moeda, vão ser resolvidos. O Ethereum é um exemplo e você vai ter vários outros que tem por aí, DeFi, NFT, aquela coisa toda. Então a gente gosta da ideia de olhar o mercado como um todo. Mas ainda que você queira ficar no Bitcoin ou num ativo que dentro do mundo cripto seja legal, compra pouco dele e fica durante muito tempo. Essa é a única chance de verdade, eu acho, de você fazer dinheiro sério. Porque senão você vai ficar treinando, você vai ficar negociando, você talvez vai fazer, assim, a não ser que você seja profissional como o nosso amigo aqui do lado, assim, você provavelmente vai perder, assim, você pode ganhar uma, duas, ficar com a impressão que você ganhou, mas se você fizer 100 vezes, você vai ter que ganhar essas uma, duas vezes mesmo. Assim, você vai perder pro mercado. É exatamente o que a gente falou no início, porque geralmente o que o povo faz, né? Eles vendem agora, eles compram agora, que tá subindo, e vendem quando tá caindo, e aí estão sempre perdendo dinheiro. Por isso que ele tá falando que o ideal seria se tivesse sempre um pouquinho, porque aí você vai pegar esse ciclo e quando subir muito, vende, que é o meu objetivo, né, principalmente fazer com que o Bruno venda um pouquinho, quando subir bastante. E só pro pessoal entender também, pra quem é leigo e, sei lá, caiu aqui e não entende nada de Bitcoin, quando eles falam do halving, até halving dividir, né? Cortar pela metade. Eu ia falei, será que o meu inglês tá bom assim, desse jeito? Sabe que eles falam having? Having. Então é como se, esse ciclo que ele fala, é como se ele sempre subisse, o pessoal corre atrás quando vai cortar pela metade, quando vai chegar perto do halving, e aí depois começa uma queda. Demora um pouquinho, aí começa uma queda. Então parece que é sempre assim. Pra quem não tá vendo, né? Mas ele vai subindo, aí sobe, chega meio que no topo por ali, e depois desce, cai de novo, aí sobe, quando vai chegar ao próximo halving, que acontece de 4 em 4 anos. Uma maneira boa de entender é que não é a cada 4 anos pelo período temporal, é a cada 210 mil blocos do Bitcoin. Então, quando o Bitcoin começou a funcionar, quase 4 anos. vai dar 4 anos, vai dar próximo disso. Porque o Bitcoin é quase um reloginho, a cada 10 minutos você tem a mineração de um novo bloco. Então, por isso que 210 mil blocos vai dar um período de 4 anos. Mas o que acontece é o seguinte, lá atrás, quando começou a rodar o protocolo, para cada vez que você resolvia o problema matemático, o minerador ganhava uma recompensa, eram 50 Bitcoins. Aí no primeiro halving, em 2012, caiu para 25. Depois, 2016, caiu para 12,5. 2020, já na pandemia, caiu para 6,25. E agora vai cair para 3,125 em 2024. E aí pense o seguinte, o negócio já é limitado. Serão no máximo 21 milhões. Disso tem uma cacetada perdidos. Quantos perdidos? Entre 4 e 5 milhões? Uns 30%, 40%. Por aí. Então vai ter menos do que 21 milhões, seguramente. Agora, daqui em diante, deve se perder menos, né? Ainda vai perder um pouco, mas menos porque é muito fácil você perder algo que não vale nada. Mas é mais complicado perder alguma coisa que tem muito valor. Se lá em 2012 eu perdesse um Bitcoin, a Malu nem ia brigar comigo. Se eu perco um Bitcoin agora, talvez dê divórcio. Pode rolar divórcio, tá? Então, pense nesse negócio limitado que ele é demandado. E aí, pensando com ouro novamente, faz uma analogia. É como se o sindicato dos mineradores de ouro se reunisse a cada 4 anos para falar, mundo, de hoje em diante vamos somente minerar metade do que a gente minerava antes. Então, ao invés de produzir 1 tonelada de ouro por ano, serão 500 quilos. E aí, se você tem menos oferta daquilo que é muito demandado, o preço tende a subir. Só que muita gente fala que agora o halving é um evento muito mais psicológico do que com impacto real. Tendo em vista que lá atrás, como a gente falou, em 2012, quando teve o primeiro... Dividia muito, né? É que tinha pouco estoque e o fluxo era grande ainda. Então isso mexia bastante com o mercado. Agora a gente já tem mais de 9 milhões de bitcoins minerados. Então boa parte dele já foi minerado. E agora, o fluxo ele é muito pequeno comparado ao todo que a gente tem. Vocês acham que o halving hoje a importância é muito mais por conta de narrativa? Ou vocês veem uma aplicação realmente, olha, isso aqui faz preço porque o fluxo diminui? Olha, cara, pode ser os dois, tá? Assim, mas isso não existe consenso na indústria sobre o que é. O psicológico, sem dúvida, tem um pedaço aí. Isso eu acho que todo mundo consegue assim, quase que atestar que tá lá. A questão da rede, assim, essa é uma visão correta. É o que você falou, assim, hoje você tem muito mais Bitcoin em circulação, quer dizer, assim, então a halving deveria afetar menos. Mas aí você tem também uma dinâmica da rede, né? Então pensa que os processadores, né, os ASICs, no fundo, assim, os mineradores, né, estão ficando cada vez mais especializados, cada vez melhores, né? E cada vez processando mais.
Mas ele tem uma lógica econômica por trás ali. Então, assim, ele tem, obviamente, um custo, um capex ali que você tem que pagar o minerador e depois, principalmente, você tem um custo, um opex que a gente chama, mas um custo ali de você manter aquilo, um custo de administração, um custo principalmente de eletricidade, aquela coisa toda. Então, essa conta tem que fechar. E essa conta se autoajusta ali relativamente rápido quando você olha na rede, né? Então, se isso não está valendo a pena pelo preço do Bitcoin, para a turma ali que está recebendo essa recompensa que agora é pela metade, depois pela metade, depois pela metade, o cara começa a desligar a máquina, porque o cara não vai pagar para trabalhar, né? Então, tem uma relação que, óbvio que você tem vários modelos por aí, mas assim, ainda não é claríssimo, não é consenso de como é que ela influencia exatamente no preço, mas que basicamente você tem que conseguir pagar a conta e isso força também uma lógica de você jogar o preço para cima. E aí você tem também uma influência de, que a gente chama de long-term holders, aquela turma fala assim, opa, o preço tá bom, eu acredito muito nesse negócio, eu vou guardar esse negócio, vou segurar muito tempo, então você reduz o estoque. Então você tem um processo ali que econometricamente é complexo a beça, que eu não vi ninguém conseguir fazer um modelo robusto suficiente para todo mundo ganhar consenso e falar assim, não, esse aqui, ó, esse aqui é isso mesmo. Mas agora, quando a gente só olha a história, quando a gente olha para trás, assim, é o que a gente falou, esse negócio é bem reloginho. Ele tá funcionando assim. Como é que ele se dá exatamente para você conseguir fazer prever o microclima ali? Isso aí, eu acho que a gente não chegou lá, não. Mas foi um ponto interessante isso, porque eu tinha ouvido poucas vezes o pessoal falar sobre a ótica dos mineradores. Porque, de fato, pensando em estoque e fluxo, realmente, o fluxo agora faz muito pouco peso. Mas pro cara que tá lá minerando, investindo capital para comprar máquinas, pagando a conta de energia milionária dele, ter fluxo menor afeta pra caramba o negócio. Total. Ele pode sair do negócio e isso afeta a rede, né? Eu tenho uma opinião um pouquinho mais obtusa. Eu acho que a influência do halving nos preços no mercado é 110% psicológica essa altura do campeonato, como você bem ilustrou. O fluxo é irrelevante perto do estoque e, sei lá, hoje minera alguns milhares de Bitcoin por dia, sendo que o volume de Bitcoin nas exchanges é de milhões de unidades. Então, mudar de 6 mil para 3 mil por dia não vai mudar nada, se os caras venderem tudo ou segurarem os mineradores. Inclusive, na Paradigma, a gente fez um estudo há uns 2-3 anos atrás, mapeando as principais pools de mineração e tentando ver se tinha alguma relação entre movimentos delas para as corretoras, ou seja, vendas dos mineradores e movimentos nos preços. Deixa pouco. Não tinha quase nada de valoroso ali no sinal. Então, minha opinião é de que é puramente psicológico, mas de fato a história vem se repetindo, então é meio que burro você negar que o sinal existe e, sei lá, tentar usar ele para se posicionar, né? Sobre essa questão do custo do minerador, é claro que isso é importante, afeta muito a vida do minerador, mas aí entra o ajuste de dificuldade, que é o que vai dar o Nobel pro Satoshi Nakamoto um dia, né? Em 2016 ele foi, você sabe dessa história, né? Ele foi pré-nomeado. Sério? Foi, história tem história da Google nisso. E na verdade a candidatura dele foi impugnada, porque ele não era uma pessoa de notório conhecimento, uma história dessa, assim. E basicamente foi impugnado pela turma que ganhou. Foi em 2016, dá uma olhada lá. Mas ó, só pra fazer o ponto, eu não discordo do que você tá falando, não. Eu só não consigo concordar 100% que é isso. Acho que esse é o grande ponto, tá? Eu acho que tem uma chance razoável de você estar completamente correto. E você é um cara que estuda. O legal eu chamo ele de Gaúcho, tá? Porque eu conheci ele assim, o Felipe Gaúcho, mas o Felipe Santana. Ele vai no detalhe da coisa, ele vê os dados que ninguém vê, aquela coisa toda. Mas assim, eu acho que você tá até melhor posicionado pra falar isso. A única questão é que me parece, justamente por esse relojômetro, assim, tem uma relação que coloca muito mais variáveis do que muitas vezes só o próprio minerador, ou só a questão de oferta e demanda, ou só, assim, é que vai correlacionando com o long-term holder, que assim, que eu olho e falo assim, cara, talvez exista algum modelo aí que a gente não tá vendo. Mas eu concordo que hoje a maior probabilidade é que isso seja psicológico, sim. Você vê, a gente tá entrando, o quê? Agora quase que num quarto grande ciclo desse, né, entre todas as halvings, né? E é o que eu tô falando, as pessoas, não foi aqui nessa sala, nesse momento, nesse podcast, que a gente concluiu, a gente vai mostrar aquele gráfico assim, tá aí, pra quem quiser fazer. Todo mundo já viu. Todo mundo já viu, né? Então, assim, isso tem um efeito nas pessoas, enfim, e nos investidores, falam assim, não, deixa eu antecipar isso, deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar ali. Mas volto a dizer, assim, na nossa opinião, a melhor forma fica long, assim, não tenta operar esse negócio, você provavelmente vai perder dinheiro. A Malu, ela citou um exemplo, mas eu lembrei de uma seguidora que mandou pra mim uma vez, naquela caixa de perguntas do Instagram, o seguinte, ela falou, meu marido tá operando cripto, só Bitcoin, e ele ganhou 300% no último ano. Você acha que ele deve lançar um curso? Aí o Bitcoin naquele ano tinha subido quase 500. Eu falei, qual vai ser o nome do curso? Né? Gaste tempo e ganhe pela metade? Porque no final ele ficava comprando e vendendo, se ele só tivesse comprado e segurado, ele teria ganho mais naquele período.